Então tá aqui, já estou gravando agora. Então essa aqui é uma aula para a turma DS1, DS1T, né, do Senai de Jandira. E dando sequência ao nosso assunto de fundamentos de programação orientada a objeto, teve aluno que me mandou mensagem, né, com dúvidas em relação ao assunto passado anteriormente, que foi a entrada de dados. Então, eu mostrei para vocês duas formas de fazer a entrada de dados. No caso, duas classes que permitem fazer a leitura do teclado e trazer a informação lida para o nosso programa, para o nosso algoritmo, que é a classe Scanner e a classe JOptionPane. Turma, eu vou pedir o favor que quem tiver com o microfone ligado, desliga provisoriamente, tá? Porque tudo que acontecer aí com você vai estar sendo gravado aqui, né? Mas claro que vocês podem, a qualquer momento, me interromperem, perguntarem. Outro micro aí, Caio. Então, continuando aqui. Ô, professor. Sim. Eu não tô achando a mãozinha. A mãozinha? Ó, eu sei que ela fica na parte de baixo. Entre em participantes. Participantes, aí vai ter multime E vai em participante, tem a Raise End, é mais fácil. Valeu. Tá, mas assim, independente da mãozinha, vocês podem querendo perguntar qualquer coisa, pode habilitar o microfone e pergunta na hora, tá? Não tem problema nenhum. Beleza. Então, turma, antes de começar com o assunto de hoje, que eu quero entrar com estruturas de repetição, eu vou estar relembrando a entrada de dados, para ver se elucida de uma vez, né, a dúvida que alguns alunos estão tendo. Então, aqui, no meu computador, eu estou compartilhando uma tela que já tem o Atom aberto. O que eu vou fazer? Eu vou abrir um novo arquivo, né? Então, menu File, New File. Eu vou criar um novo arquivo. Já vou salvar como, ó, Save As. Como eu estou na minha casa, eu estou num ambiente completamente diferente do Senai, né? Então, aqui vai ser um pouquinho diferente, alguns detalhezinhos. Então, deixa eu ver aqui onde que eu vou salvar. Outra coisa também, eu uso computador Linux. Vou salvar aqui, ó, Progs. Vou chamar o meu programa. Eu vou mostrar um exemplo para vocês, pegando um código que a gente já fez anteriormente, que é o algoritmo que determina se o número ele é par ou ímpar. Só que dessa vez eu vou estar acrescentando a entrada de dados. Então eu vou chamar esse código de par ímpar. Par ímpar ponto Java. Enter. Então, turma, vamos lá. Eu vou mostrar a utilização das duas classes que nós já temos visto durante as nossas aulas. Então, primeiro eu vou mostrar como que nós podemos implementar esse código fazendo a leitura de dados utilizando o modo texto, né? Ou seja, com a classe Scanner. Então, nós começamos o nosso código importando essa classe. Então, import. A classe Scanner, ela fica no pacote chamado de java.util. E depois eu escrevo o nome da classe, Scanner. Então, o fato é que a classe Scanner, ela não está disponível por padrão no Java. Então, toda vez que eu precisar utilizar qualquer método dessa classe, eu preciso, a princípio, estar importando a classe. Então, uma vez que a classe está importada, eu vou começar com o meu código. Então, class. O programa, eu vou colocar o nome da classe com o mesmo programa salvo no arquivo, que é par ímpar. E nessa classe vai ter o método main. Então, tá aqui, public static void main string args. Bom, primeira coisa, o meu código, ele vai interagir com o usuário. Ele vai solicitar que o usuário digite um número para que dentro do nosso código, esse número seja interpretado, seja processado e interpretado se ele é par ou se ele é ímpar.
No primeiro passo, eu preciso criar uma instância da classe scanner, um objeto do tipo scanner, para a partir daí utilizar algum método que eu acho conveniente, ou o método que eu acho conveniente da classe scanner, que permita fazer a leitura do teclado conforme o tipo de dado que eu estou solicitando que o usuário digite. Então, para poder criar uma instância da classe scanner, eu vou digitar scanner, que é o nome da classe. O nome que eu quero dar para esse objeto, para essa instância, eu vou chamar de ler. Na sequência, igual a new. O new em Java, ele é um operador. Ele é um operador que ele é utilizado para fazer a alocação de espaço em memória. Então, scanner ler igual a new. E eu repito o nome da classe, scanner. Para finalizar, abre e fecha parênteses. No caso da classe scanner, obrigatoriamente, dentro desse parênteses, tem que vir escrito system.in, sendo que esse system é uma classe, tanto que eu escrevo a primeira letra desse nome com a letra maiúscula. E no final, ponto e vírgula, porque isso aqui é uma instrução. A partir de agora, por meio do objeto ler, que é uma instância da classe scanner, eu posso utilizar qualquer método que a classe scanner disponibilizar. E nós vimos que a classe scanner ela tem o método next, que vai ler uma palavra, a primeira palavra digitada, o next line, que lê toda uma linha, né, toda uma frase que o usuário possa digitar. Tem o next byte, que vai ler um valor e converter para byte, quer dizer, vai tentar converter para byte, se é possível, né? Se esse valor digitado foi uma string numérica, da mesma forma, o next byte, next short, next int, next long, next double, next float. Então, são métodos que vão fazer a leitura do teclado e o valor lido, no caso, tem que ter sido digitado pelo usuário uma string numérica, vai ser convertido para um valor correspondente ao tipo de dado daquele método. Então, vamos lá, turminha. Primeiro passo, quer dizer, o passo seguinte, né? Eu já tenho uma instância da classe scanner, agora eu vou solicitar que o usuário digite um número que o meu algoritmo vai receber e vai verificar se esse número é par ou ímpar. Então, eu preciso orientar o usuário. Para orientar o usuário, uma mensagem na tela. Então, para mensagem na tela, system.out.print. Print ou printline, eu vou utilizar o print para digitar a mensagem, para exibir a mensagem na tela e não pular a linha. Então, system.out.print. E eu vou solicitar ao usuário para digitar, então digite um número. Digite um número inteiro, para ser mais específico. Aí no final, ponto e vírgula. Agora, uma vez que o usuário ele foi orientado a respeito daquilo que ele deve fazer, cabe ao meu algoritmo fazer uma leitura da informação que esse usuário digitou, ou seja, fazer uma leitura do teclado. E para tanto, nós vamos utilizar um método da classe scanner. Se eu estou solicitando que o usuário digite um número, no caso um número inteiro, eu posso utilizar o método ou next byte, next short, next int, next long. Só que o que nós combinamos? Vamos ficar sempre utilizando métodos do tipo int para valores inteiros e para valores decimais do tipo double. Então, como nós combinamos isso, eu vou estar utilizando, então, o método nextInt. Só que o que acontece? Esse método, ele vai estar lendo o que o usuário digitou e a informação que foi lida, ela terá que ser guardada em algum lugar. Então, eu já vou estar criando uma variável de antemão do tipo int. Então, int. Como é uma variável que vai guardar um número, eu vou chamar essa variável de número.
int número. E o que ela recebe? O que retornar a partir do objeto ler, que é uma instância da classe scanner, a partir do objeto ler, o que retornar do método nextInt. Então, olha só, está sendo... Opa, eu escrevi errado aqui, né? nextInt. Então, está sendo feita uma chamada ao método nextInt, que pertence ao objeto ler, que, por sua vez, é uma instância da classe scanner. O método nextInt vai ler o teclado. A informação lida do teclado sempre vai ser texto, sempre vai ser uma string. Esse método recebe essa string, converte para inteiro e, na sequência, esse valor está sendo atribuído à variável número, que é do tipo int. Então, de um lado, do lado esquerdo do igual, né, que é o operador de atribuição, tem um int. Do lado direito, teoricamente, se o usuário fizer tudo certinho, vai ter um int. Então, nós temos aqui uma total compatibilidade. Turma, vocês podem perguntar a qualquer momento, tá? Total liberdade para vocês perguntarem. Bom, na sequência, a partir de agora, dentro da variável número, já vai ter o valor que o usuário digitou. Cabe ao meu algoritmo identificar, determinar se esse número ele é par ou se ele é ímpar. Deixa eu só verificar uma coisinha aqui. Tá, estamos gravando direitinho, né? Ok. Agora, turma, lembrando, como que eu consigo fazer para identificar se o número é par ou ímpar? Existem várias possibilidades. Eu mostrei para vocês um algoritmo que eu até falei, esse algoritmo ninguém utiliza, né? Mas é interessante porque ele é válido, né? Que era pegar esse número. Na verdade, a partir desse número, pegar o último algarismo e verificar se ele fosse 0, 2, 4, 6 ou 8. Se fosse verdade, poderíamos afirmar que é par. Se fosse falso, poderíamos afirmar que é ímpar. Só que eu não vou utilizar esse algoritmo, porque esse algoritmo ele é válido para teste apenas, né? Na prática, existe um algoritmo melhor, que é o quê? Eu pegar esse valor e comparar o resto da divisão desse número por 2, ou seja, a partir do operador módulo, pegar o resto da divisão e comparar com o 0 ou com o 1. Se for 0, o número é par. Se for 1, o número é ímpar. Então, como que eu consigo fazer isso? Eu preciso fazer uma comparação, preciso utilizar uma expressão de teste. E para utilizar essa expressão de teste, eu vou usar a estrutura de decisão, que é o if. Então, if. E no Java, depois do if, sempre vai vir, abre e fecha parênteses. Dentro do parênteses vem o quê? O teste lógico. Ou se esse teste for formado por vários testes, vai formar uma expressão lógica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o conteúdo da variável número e vou colocar módulo 2. Número módulo 2 vai retornar o resto do conteúdo da variável número em relação ao divisor 2. Vai pegar o número que o usuário digitou, vai dividir por 2. Só que o operador módulo, ele retorna o resto dessa divisão. E os possíveis valores de retorno ou vai ser 0 ou vai ser 1. Se for 0, nós podemos afirmar que esse número é par. Se for 1, podemos afirmar que o número que o usuário digitou, que está armazenado na variável número, é ímpar. Então, vou fazer o teste. Vou fazer a comparação. Então, se o que retornar de número módulo 2 for igual, eu posso comparar ou com 0 ou com 1. É uma questão de gosto. Vou comparar com 0. Se esse teste for verdadeiro, significa o quê? Que o número que o usuário digitou, ele é par. Então, depois do fecha parênteses da expressão de teste do if, eu vou abrir chaves, no caso, abrir e fechar chaves para delimitar o bloco do if. E como eu sei que nesse caso são
de acordo com a cada possibilidade, eu vou ter que escrever uma mensagem na tela. Além do if, eu sei que vai ser necessário o else, porque é uma estrutura de decisão composta, né? Então, eu já vou criar a estrutura do else. Então, depois da chave de fechamento que delimita o bloco do if, já vou escrever else e já vou abrir e fechar chaves para delimitar o bloco do else. E no caso do if, quando que o bloco do if é executado? Sempre que a expressão de teste for verdadeira. Sempre que a expressão de teste for avaliada como verdadeira, vai ser executado o bloco do if. Caso a expressão de teste seja avaliada como falso, o que vai ser executado é o bloco do else, ou seja, todas as instruções que tiverem no bloco do else. Então, eu vou analisar. Se essa expressão de teste for avaliada como verdadeira, o que é necessário fazer? Eu vou mandar uma mensagem na tela indicando que, se retornou 0 do módulo do número que o usuário digitou em relação a 2, significa que o número é par. Então, mensagem na tela, system.out.println, e vou escrever que o valor que está armazenado na variável número, vou concatenar com o texto e vou escrever que esse valor é par. Ponto. Contra a barra N para pular uma linha. E caso a expressão de teste ela for avaliada como falso, significa o quê? Que o que retornou do número que o usuário digitou, módulo 2, não foi 0, consequentemente foi 1. Por sua vez, esse valor, esse número que o usuário digitou, ele é ímpar. Então, mensagem na tela, system.out.println, esse número é ímpar. Bom, turma, aqui eu sei que a gente já está... Professor, tem dois Oi? System Out Println. Ó, tem System Out e... É verdade, tá? Legal. O compilador, ele iria acusar isso daí, né? Mas foi legal já ter me orientado, que assim a gente evita de perder um pouquinho de tempo. Joia, obrigado. Então, turminha, vamos lá. Eu sei que esse código aqui, ele não é novidade, mas, por outro lado, também, sempre vai surgir dúvidas, né? Sei que vocês vão ter dúvidas, e vocês devem me perguntar, devem pedir que eu passe novos exemplos, né? Explique de novo. Então, tá aqui. Explicando novamente, vamos testar, então? Então, para testar, não muda nada do que a gente tem feito até agora. Só para vocês saberem, eu acho que eu já falei isso, né? Aqui na minha casa eu uso o sistema Linux, então talvez mude um pequeno detalhe, né? Mas de modo geral não vai ser muito diferente. Então eu salvei. Aí uma vez que eu salvei, Ctrl S, eu vou abrir o terminal. Turma, abri o terminal aqui, ó. Agora, nesse terminal, eu tenho que ir até o diretório onde que eu salvei o arquivo, né? O arquivo que é o código-fonte. Então, o comando é cd. No meu caso, eu salvei... Bom, então, gravando de novo, né? Voltando depois dos probleminhas técnicos que nós tivemos. Então, onde que eu parei aqui? Justamente no momento em que eu finalizei o código, né? Aí eu abri o terminal. Lá no terminal, eu entrei no diretório onde está o meu arquivo fonte. Tá aqui, ó, o arquivo fonte é esse aqui, ó, esse parimpar.java, né? Então, já foi até compilado aqui, mas vou compilar de novo. Então, para compilar esse arquivo, javac, é o mesmo esquema que a gente faz no Windows, né? Javac, o nome do arquivo, parimpar.java. Não tendo nenhum problema, agora executando. Para executá-lo, Java e o nome do arquivo. Parimpar. Tá lá, mensagem, digite um número inteiro, vou digitar um número qualquer. Começando com o número ímpar, eu sei que é ímpar porque finaliza com 5, e o código de fato confirma.
Turma, tem gente com o microfone ligado aí. Seria interessante desligar, né? Para não entrar vozes de suas casas, né? E, de novo, testando novamente, Java par ímpar, digite o número inteiro. Dessa vez eu vou colocar um número ímpar, um número ao contrário, o par. Eu sei que esse número é par, termina com 2. Opa, só que esse número excedeu a capacidade de um int, né? Então, pronto, um número um pouquinho menor. Opa, desculpa, eu fiz tudo errado. É aqui que tem que digitar. Pronto. Então, eu sei que esse número ele é par, porque termina com 8, 8 é par. Legal. Então, turma, testamos o nosso código aqui, já tem 21 alunos na sala, né? De 23 que, pelo menos, que estão na lista do Telegram. Está quase todo mundo. Então, uma vez finalizado o exemplo utilizando a classe Scanner, eu vou estar refazendo o nosso programa, só que dessa vez eu vou estar utilizando a outra classe, que é a classe JOptionPane, utilizando métodos da classe JOptionPane. Eu já tinha feito aqui uma pequena limpeza no programa anterior, então eu só mantive o nome da classe, uma chamada aqui ao método main, aqui embaixo as chaves, né, de fechamento tanto da classe quanto do método main, e eu também mantive aqui essa linha onde nós estamos utilizando a estrutura de decisão, o if, né, com o teste lógico, e a chave de abertura e fechamento, delimitando o bloco do if, o else e a chave de fechamento, delimitando o bloco do else. Então, agora, o que é necessário introduzir? Bom, primeiro, precisamos importar a classe JOptionPane, porque essa classe ela não vem por padrão, ela não está disponível por padrão no Java. Então, importe. Primeiro eu coloco o nome do pacote, que é o pacote javax.swing, depois o nome da classe, JOptionPane. No exemplo anterior, nós criávamos uma instância dessa classe, né, um objeto do tipo scanner, para a partir dele utilizar os métodos da classe scanner. Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu não vou criar uma instância da classe JOptionPane, embora poderia fazer. Então, como que eu vou fazer? Para poder utilizar os métodos dessa classe, eu vou escrever primeiro o nome da classe, ponto, depois o nome dos métodos. E no caso da classe JOptionPane, nós vamos utilizar dois métodos. Eu vou até escrever eles aqui, ó. Aliás, eu vou abrir um arquivinho de texto só para poder escrever. Então, abrindo aqui um arquivinho, como se fosse um bloco de notas, né? Equivalente a um bloco de notas. E tá aqui. Então, lá na classe JOptionPane, nós vamos utilizar dois métodos. Um desses métodos chama-se showInputDialog. E o outro método é o método showMessageDialog. Então, como que a gente pode interpretar esses métodos? Bom, vamos pensar na palavrinha, nas palavras que compõem cada um deles, né? Então, a palavra show, ela quer dizer mostrar. No caso do show input dialog, show mostrar, input é entrada. E esse dialog seria um diálogo, mas é uma referência a uma caixa de diálogo. E caixa de diálogo nada mais é do que uma janela. Então, é mostrar uma janela de entrada de dados. Então, esse método, ele vai fazer o quê? A entrada de dados. Vai ser exibida uma janelinha que vai ter um campo que o usuário poderá entrar com dados, entrar com informações. Já o outro método, que é o showMessageDialog, show mostrar, mensagem, dialog, diálogo. No caso, é uma caixa de diálogo. Então, mostrar caixa de diálogo de mensagem. Esse método é um método de saída de dados. Ele é um método equivalente
ao System Out Println, para mandar mensagens, para exibir mensagens na tela. O que é interessante no Show Input Dialog é que eu posso colocar dentro dos parênteses, como argumento, uma mensagem que vai aparecer nessa caixa de diálogo de entrada. Então, embora esse método seja um método de entrada de dados, mas a gente pode fazer com que na caixa de diálogo apareça uma mensagem. Então, como que nós utilizamos esses métodos? Primeiro, dentro dos parênteses, como argumento, eu vou escrever a palavra null, isso aqui é obrigatório, vírgula, e depois eu coloco o texto que eu quero que seja exibido dentro da caixa de diálogo. Por exemplo, um texto, olha, digite seu nome. Isso aqui é só um exemplo. E no caso do Show Message Dialog, é muito parecido. Eu coloco primeiro a palavra null também, e depois o texto que eu quero que seja exibido na tela, sendo que esse segundo método, o Show Message Dialog, não vai ter uma caixa um campo de texto para o usuário introduzir informações. Então, apenas um texto. Turma, qualquer dúvida, vocês pode levantar a mãozinha ou pode já habilitar o áudio e já me pergunta. O Pedro tá querendo saber alguma coisa. Pedro levantou a mão. Pedro, Professor, você quer perguntar? Pode eu não falar. entendi essa parte do null. O null é um padrão, ele é obrigatório. Tá? Para ser sincero, eu já até pesquisei o porquê que tem que ter esse null, eu já até encontrei resposta, mas eu li e não entendi muito bem. Eu falei, quer saber? Eu sei que para usar esses dois métodos, sempre preciso colocar primeiro o null. Então, eu vou colocar. Então, basicamente é isso. É uma necessidade, é um padrão que quem desenvolveu essa classe determinou que primeiro tem que colocar o null. Aí eu não sei te responder Beleza. o que quer dizer, o porquê desse nulo, né? Porque tem que ser esse nulo. Tudo bem? Mas assim, só coloca na cabeça que primeiro coloca o null para poder utilizar. Então, tá bom. Vamos voltar lá? Deixa eu tirar esse texto aqui. Então, continuando aqui, turma. Então, eu não vou criar uma instância da classe JOptionPane, eu já vou utilizá-la direto. Então, primeiramente, eu quero que apareça na tela uma mensagem para o usuário saber aquilo que eu quero que ele faça. Então, eu vou começar com JOptionPane. E como eu quero que o usuário digite um valor e eu preciso ler esse valor, o método que faz a leitura é o showInputDialog. Então, jOptionPane.showInputDialog. E como eu falei, nesse método, o primeiro argumento obrigatoriamente tem que ser o null. Aí depois, eu posso colocar um texto, e eu quero, de fato, colocar um texto que vai aparecer acima do campo de texto para poder orientar o usuário a respeito daquilo que eu quero que ele faça. Então, eu vou pedir para ele digitar o número. Então, digite um número. Ou digite um inteiro. Ponto e vírgula. Agora, turma, vem uma outra questão. O valor que o usuário digitar, eu preciso guardar em algum lugar. Esse lugar vai ser uma variável. Se eu quero que o usuário digite um inteiro, naturalmente eu vou criar uma variável do tipo int. Então, eu vou escrever aqui, ó, int número. Só tem um grande problema aqui. É que o método showInputDialog, ele sempre vai ler um texto, porque, de fato, o que sempre é enviado para o teclado é um texto, só que esse método ele não converte, diferente dos métodos da classe Scanner, os métodos da classe JOptionPane, eles não convertem a string que foi lida, que no caso é uma deve ser, né, pelo menos se o usuário fizer tudo certinho, vai ser uma string numérica. Então, o método JOptionPane, ele não converte essa string numérica em um número. Então, se eu seguisse o código do jeito que está aqui, iria ser gerado um erro de tipos incompatíveis, porque
De um lado, eu tenho um inteiro, do outro lado eu vou ter o quê? Uma string. Então, são tipos de compatíveis. Para poder compatibilizar isso, nós temos que fazer uma conversão. E para fazer a conversão, então vou explicar de novo aqui, vou estar relembrando, para fazer esse tipo de conversão, nós vamos utilizar métodos que são chamados de métodos parse. Então, existe o método parse byte, existe o método parse short, como também tem o método, vou aumentar até um pouquinho aqui a fonte, o método parse int, o método parse long, o método parse float e o método parse double. Então, reparem que a palavrinha parse seguida de um nome que referencia os tipos de dados primitivos. No caso, como são duas palavras, a gente não pode esquecer do padrão do Java, que é o camel case, né, para escrever. Agora, uma pergunta que vocês podem fazer. Eu sei que eu posso utilizar esses métodos, mas esses métodos, eles pertencem a qual classe? E cada um deles pertence a uma classe diferente. Então, o método parseByte, ele pertence a uma classe chamada de byte. Então, byte.parseByte. O método parseShort pertence a uma classe chamada de short. Então, como que eu tenho que escrever short.parseShort para poder utilizar esse método? Da mesma forma, o método parseInt, ele pertence a uma classe chamada integer. Aí o que difere, né, é porque existe o tipo primitivo byte, existe a classe byte. Existe o tipo primitivo short, existe a classe short. No caso do int, o tipo primitivo se chama int, mas a classe não se chama int, a classe se chama integer. Eu até brinco que parece que é pegadinha do malandro isso daqui, né, para enganar. Fizeram com o intuito de enganar. Mas é só essa classe que é diferente. Já o método parseLong, ele pertence à classe chamada de long, que de fato também tem um tipo primitivo chamado de long. A classe parseDouble pertence a uma classe, o método parseFloat, né? Pertence a uma classe chamada de float. Então, é float.parseFloat, e também existe o tipo primitivo float. Já o método parseDouble pertence à classe double. Então, para poder utilizar double.parseDouble. E também existe o tipo primitivo double. Ou seja, cada tipo primitivo possui uma classe associada. Então, o tipo, começando aqui, o tipo primitivo byte, ele possui uma classe associada chamada de byte, lembrando que classe começa com a letra maiúscula, né? O tipo short, o tipo primitivo short, possui a classe associada short. O tipo primitivo integer está associado, aliás, o tipo primitivo int está associado, possui uma classe associada chamada de integer. Da mesma forma, os outros tipos primitivos possuem uma classe de mesmo nome, só que a classe sempre começa com letra maiúscula. Turma, qualquer dúvida, vão perguntando aí. Bom, nesse caso, o método J é o método da classe JOptionPane, no caso, o método showInputDialog, ele lê o teclado uma string numérica. E o que eu quero? Converter essa string numérica para um tipo inteiro. Então, para converter para tipo inteiro, é o método aqui, o parseInt. E o parseInt pertence a qual classe? A classe integer. Então, o que eu preciso colocar no meu código para poder converter o retorno do método JOptionPane.showInputDialog? O que eu preciso colocar para poder converter o que retornar o método showInputDialog?
Dentro do argumento da classe integer.parseInt, ou do método integer, ou do método parseInt da classe integer, como argumento, colocar o valor que eu quero que seja convertido. Então, voltando para o nosso código aqui, o que eu tenho que fazer? Então, tudo isso daqui, ó, do JOptionPane, .showInputDialog, até o final, eu vou recortar, só vou deixar o ponto e vírgula. E aí, eu vou fazer uma chamada a partir da classe integer, uma chamada ao método parseInt. E como argumento do método parseInt, eu vou colocar o valor que eu quero converter para inteiro. E quem que me retorna esse valor? Aqui, JOptionPane.showInputDialog, entre parênteses null, e a string, né, que está como argumento do método showInputDialog. Então, tudo isso daqui, ó, me retorna, tudo isso aqui que eu falo do showMessageDialog, da classe JOptionPane, tudo isso retorna um valor, uma string, né, uma string que, supostamente, se o usuário fez tudo certinho, é uma string numérica. E essa string numérica, por meio do método parseInt, da classe integer, vai ser convertido para inteiro e guardado na variável número, que é do tipo inteiro. Então, aqui nós temos uma total compatibilidade. Turma, qualquer dúvida, vão perguntando, tá? Bom, a partir de agora, uma vez que essa linha foi executada, dentro da variável número, vai ter o quê? O número que o usuário digitou, que já foi lido, convertido, de fato, de string, né, a partir do momento que foi regerado do teclado para inteiro. Agora o meu código pode trabalhar. E o meu código basicamente já está feito, né? Por quê? Agora, é necessário testar esse valor. Para testar o valor, nós já temos aqui a expressão de teste, né? Número módulo 2 igual a 0, ou seja, pega o valor que está armazenado na variável número, verifica o módulo em relação a 2, retorna o resto. Se esse resto for 0, significa que o número é par. Então, é só mandar na tela uma mensagem indicando que esse número é par. Como eu estou utilizando a classe JOptionPane, para mandar para a tela, no caso para a saída, eu não vou utilizar a classe, o SystemOutPrintln, né, o método println da classe System. Eu vou utilizar o método da classe JOptionPane. Então, para tanto, como eu não criei instância dessa classe, eu preciso escrever primeiro o nome da classe, JOptionPane, ponto. Depois o método de saída, que no caso é o showMessageDialog. Turma, tem gente com o áudio ligado aí, tá? Seria legal desligar para a gente não compartilhar essas coisas, esses assuntos domésticos, né? Aqui no meu caso, vocês devem estar ouvindo um monte de cachorro latino do vizinho, mas eu não posso fazer nada. Realmente. Eu gostaria muito, né, de que eles fossem dormir, mas não tem o que fazer. Isso daqui a pouco, se não passar o cara vendendo ovo também, né? Mas, enfim, coisa de periferia aqui. O cara vendendo gás. O gás também. Bom, então, showMessageDialog. Aí, primeiro, a gente sempre coloca o método null, método não, a palavra null, né? Depois, aí o texto que eu quero que apareça na tela. Aí, o que eu quero que apareça na tela, primeiro, o conteúdo da variável número, concatenado com o texto. Se retornou 0 do módulo, né, da variável número em relação ao módulo 2, significa que é par. Então, eu vou escrever que o número é par. Tem gente que me questiona bastante em sala de aula, só porque eu coloco acento, fica esquisito, não dá certo.
Aí eu falo, a culpa é do Windows, a culpa não é do Java, né? A questão é que o Windows, ele não tem codificação TF8 por padrão. É claro que a gente tem como resolver isso e depois eu vou mostrar para vocês mais para frente, né? No Linux eu não tenho esse problema, porque o Linux por default, por padrão, ele já aceita o encode, né, o TF8. Então, estou só lembrando uma coisa que eu sou questionado frequentemente. Então, tá aqui, ó, é par. E, naturalmente, ponto e vírgula aqui no final, né? Naturalmente, se não for par, esse valor, esse número, só pode ser ímpar. Então, se o resultado da expressão de teste for falsa, não executa o bloco do if e vai executar o bloco do else. E aqui no bloco do else, eu vou mandar escrever que o número é ímpar. Também utilizando o método showMessageDialog da classe JOptionPane. Tá aqui, turma, então, como que ficou a outra versão do programa. Bom, vamos testar então? Estou salvando, Ctrl S, e vou novamente voltar para o terminal. Na verdade, eu nem mudei o nome. Eu acabei salvando com o mesmo nome, então eu preciso recompilá-lo, né? Então, ls, tá aqui, ó. O código-fonte se chama parimpa.java. Vou recompilar javac parimpa.java. Até demorou um pouquinho mais a compilação, né? Porque é um código diferente. Talvez tenha erro, isso é a coisa mais normal do mundo acontecer, né? E aconteceu comigo. Tá aqui, turma, ó, tá falando aqui, ó, tá reclamando que na linha 5, ó, deu um erro, ó, cannot find symbol. Eu não consigo entender esse símbolo. E tá falando aqui, ó, o null. Então tá reclamando aqui do null. Então, eu acho que eu posso ter me equivocado. Professor, Sim? não seria ali que tá escrito integer com R? Deixa eu ver, peraí. Integer, tô achando... Tá, integer. Ah, integer. É verdade, né? Eu acho que é aí mesmo. Que é Professor, isso? eu acho que tem um parênteses a mais ali também. Pode ser que tenha, então peraí. Deixa eu acertar por partes, ó. Integer, aqui eu já acertei esse aqui, ó. Aí em parênteses a mais, alguém tá falando? Vou fazer assim, ó. Vou salvar e vou voltar lá. Nem vou ficar olhando. Vou voltar e vamos esperar o compilador avisar. Pode ser que tenha mais algum problema, não tem problema. A gente Não, volta compilou. lá e corrige. Não tinha. Mas se tiver, turma, a gente tem que ser muito tranquilo nesse momento de compilação. Os nossos códigos estão muito pequenos ainda, mas vocês vão fazer códigos que vão passar de 1000 linhas. Então, eu até fazendo uma comparação na aula do professor Marcel, né, de HTML, eu tenho certeza que vocês já estão fazendo códigos de HTML muito grandes. Então, aqui no Java, ou qualquer linguagem de programação que vocês forem utilizar, não vai ser diferente. Então, é uma questão de ter paciência para lidar com essa situação. Bom, uma vez que compilou, Java, e vou executar o código-fonte. O código-fonte, não, o código já compilado, né? Olha lá, turma, apareceu aqui uma janelinha, tá? Eu acho que ela está pequenininha para vocês. Está escrito, ó, digite um inteiro. Vou digitar o número inteiro, vou pegar aqui ó, um número qualquer. Vou pegar o número par, ó, terminando com 2, ok. E a mensagem aqui que deve estar pequenininha para vocês também, indicando que o número é par, ok. Vou testar de novo com o número ímpar. Então, um número qualquer aqui, terminado em 5, terminou em 5, eu sei que é ímpar. E mensagem na tela, indicando que, de fato, o número é ímpar. Bom, então assim eu finalizo, não a aula, né, mas a revisão da aula Professor, passada. Sim? Tem alguma maneira pelo código do Java eu definir o tamanho e o design dessa janelinha que aparece quando você compila e executa esse código? No caso aqui dos métodos da classe de OptionPane, não. Tá? Agora, ó, essa mensagem aqui, ó, aparece uma mensagem aqui indicando ó, que que é o meeting, né, a nossa reunião, ela tem mais 10 minutos, né, e ela pede para eu atualizar, mas se eu atualizar aqui, vai me pedir alguns dólares.
Mas não tem problema, turma. Se for o caso, a gente volta de novo, né? E com paciência, é importante a gente consiga, de fato, manter essa rotina de aulas. Agora, Professor. respondendo a pergunta do colega aqui, deixa eu só finalizar a pergunta. Dentro dos métodos da classe Geoff-Champagne, a janela sempre vai ter essa cara. O que a gente pode fazer é mudar ícone, é mudar alguns detalhes da janela, tá? Essa janelinha dos métodos da classe Geoff-Champagne. Só que, naturalmente, nós podemos fazer as nossas próprias janelas, que são chamadas de formulários. E eu vou ensinar isso para vocês mais para frente. Então, dentro do que é as janelas dos métodos da classe Geoff-Champagne, não. Ela tem essa cara mesmo. Dá para mudar alguns pequenos detalhes. Assim. Agora, nós podemos e vamos fazer formulários, esses sim são personalizados. Tudo bem? Eu não sei quem perguntou, se foi o Ricardo, que está como levantado aqui ou não, mas espero que tenha ficado clara a minha resposta. Turma, alguém quer perguntar mais uma coisa? Ricardo, você levantou a mão, quer falar alguma coisa? Você já falou? Tá, não respondeu, então eu vou seguir. Turma, então, talvez essa aula termine, esses 40 minutos de gratuidade, né? Mas não tem problema, a gente volta de novo, porque eu acho muito importante hoje começar a entrar com estrutura de repetição. Mesmo que vai ficar um pouquinho de dúvidas ainda, mas eu preciso passar para vocês, pelo menos, o primeiro contato com estruturas de repetição. Então, vamos lá, então. Outra coisa que é importante vocês saberem, o Senai orientou nós, professores, a mantermos as aulas, normalmente, no caso, claro que normalmente não vai ser na presencial, né? Em relação aos dias. Então, eu tenho aula com essa turma aqui de terça, quinta e sexta. De terça e quinta é metade da turma. Eu já conversei com o professor Marcel, que eu vou ficar, todas as quintas-feiras eu vou combinar uma aula com vocês, e no caso, mesmo que vocês precisem conversar com ele, podem também, até porque minha aula ela nunca deve passar de 1h30, né? E as sextas-feiras também, turma. As sextas-feiras vai ser a mesma coisa. Então, eu conto com vocês amanhã, até às 2h da tarde também. Então, hoje, eu só quero, mais ou menos para finalizar a aula aqui, um tempinho a mais, introduzir o assunto de estrutura de repetição. Então, como que eu vou introduzir esse assunto? Bom, primeiro eu vou apagar tudo isso daqui, todo esse código, e aí eu vou propor para vocês pensarem como que seria fazer um código de tabuada. Então, primeira coisa, deixa eu voltar aqui para o meu texto. Se eu pensar numa tabuada dentro da matemática, é pensar nisso daqui. Por exemplo, a tabuada de um número qualquer, a tabuada do 5. Então, colocaria aqui 0 vezes 5 igual a 0. Aí depois 1 vezes 5 igual a 5. E assim por diante, né? Então, vou colocar aqui, ó, 3 pontinhos. Até o 10 vezes 5 igual a 50. Então, é assim que a gente aprendeu a fazer uma tabuada. E isso aqui está perfeitamente correto, não tem nada de errado. Se eu precisasse implementar essa tabuada lá no Java, como que seria? Então, eu vou fazer de uma forma um pouquinho rápida, né? Então, eu vou criar uma classe. Aliás, eu vou aproveitar esse mesmo... Eu vou aproveitar esse mesmo arquivo, né? O certo seria criar um novo arquivo, mas como aqui é só um exemplo, né? Eu vou aproveitar esse mesmo arquivo. Então, classe... e no caso, eu salvei como par ímpar, então eu vou manter esse nome, par ímpar. Embora eu sei que não tem nada a ver com par ímpar agora. Agora é uma tabuada. Aí, depois, uma implementação, né, do método main. E como que seria implementar, então, essa tabuada
aqui no Java. Então, vamos lá, turma. Eu vou criar uma variável do tipo int e colocar um número qualquer. O número que eu quero, a partir desse número, desenvolver a tabuada. É um exemplo do 5. Aliás, int, né, o número que eu quero, né? Então, vou chamar de número e vou colocar 5, porque eu quero a tabuada do 5. E, para facilitar a minha vida, eu só vou fazer assim, ó. System out println e vou colocar um texto. Vou colocar assim, 0 o x, aí concateno com o conteúdo da variável número, aí concateno com o texto de novo, que é o igual, e concateno com uma multiplicação, né? Seria o 0 vezes 5. Então, eu poderia fazer toda essa multiplicação externa, mas eu preferi fazer dentro do System Out Println, colocando como argumento, né, do método println da classe System. Deixa eu fazer um teste rapidinho, só para ver se eu não fiz nada de errado. Então, deixa eu voltar lá para o terminal e recompilar. Turma, eu estou desconfiado. Deixa eu ver. Eu estou gravando isso aqui? Eu nem... Ah, não. Estou gravando sim. Se porventura a gravação parar ou a sala foi encerrada, vocês me avisem, tá? Porque eu vou aqui no embalo e eu acabo nem prestando atenção. Beleza. Olha lá, estou testando Tá aqui, ó. falando 2 vezes minutos aqui, professor. Quanto? 2 minutos e 19 segundos aqui. 10 minutos é tudo que eu queria. É um tempo suficiente. Não, 2 minutos. Ah, 2? Ah, tudo bem. 2 minutos. Isso. Mas dá para terminar aqui. Então, olha só. Eu só fiz a primeira linha. Tá? Já executei, apareceu aqui, ó. 0 vezes 5 igual a 0. O que eu vou fazer, turma? Eu vou copiar, ó, essa linha aqui, ó. E só vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou mudar os valores, né? Então, aqui 0, agora é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficou até o 9, do 0 ao 9. Vou fazer mais uma para ficar até o 10. E 10. E também preciso mudar lá no fundo, né? Aqui, ó, é 0, agora aqui vai ser 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E testando rapidinho. Opa, eu salvei, mas apertei sem querer a tecla ESC. Ctrl S, voltando aqui para o terminal, recompilando e voltando a executar. Tá aqui, turminha, a nossa tabuada do 5, né, em relação, iniciando do 0, indo até o 10. Alguém consegue pensar qual que é o problema disso daqui, de fazer desse jeito? Que é muito trabalhoso. É muito trabalhoso, tem muita repetição. Eu fiz a tabuada do 5 em relação o 0, do 0 ao 10. Então, gravando de novo. Então, turma, esse exemplo de tabuada, eu fiz uma tabuada bem simples, só para exemplificar uma situação. E aí vocês relataram que qual que é o problema
dessa forma, né, de resolução de problema? Bom, primeiro que é trabalhoso, visto que eu tive que repetir, deixa eu voltar aqui para o código, aqui, ó, eu tive que repetir 11 vezes, né, do 0 ao 10, são 11 vezes uma mesma linha. Isso porque é a tabuada do 0 ao 10, que é o tradicional. Mas se porventura eu quisesse fazer uma tabuada do 0 ao 100, pior, se eu quisesse fazer uma tabuada do 0 ao 1000, 10.000, 1 milhão, usando esse mecanismo que eu fiz de pegar essa linha e ficar repetindo, ficaria uma coisa sem sentido, ficaria absurdo isso. Uma tabuada do 0 ao 1000, do 0 ao 1000, eu precisaria repetir 1001 vezes, né, essa linha. Então ia ficar um código gigantesco para fazer muita pouca coisa. É para isso que existem as estruturas de repetição. Então, no meu código, sempre que eu perceber que um determinado trecho está sendo repetido várias vezes, eu posso colocá-lo dentro de uma estrutura de repetição. Então, eu vou mostrar para vocês, não vou, nesse momento, explicar. Eu só vou mostrar para vocês como resolver esse problema, aí depois eu explico o que eu estou fazendo. Então, primeiro é só uma demonstração, aí depois eu explico. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu poderia resolver esse problema utilizando uma estrutura de repetição. Bom, eu vou escolher uma chamada de for, que é disponível no Java. Então, eu não estou explicando por enquanto, só estou fazendo. Ó. Então, for int 0, int i igual a 0, ponto e vírgula. I é uma variável, turma. Então, eu comparo a variável i em relação até onde que eu quero chegar na minha tabuada. Eu quero fazer uma tabuada do 0 ao 10, então eu vou comparar em relação ao 10. No caso, se é menor ou igual, para chegar até o 10. Aí depois eu vou colocar uma coisa chamada de i++, que eu não expliquei ainda para vocês, eu vou explicar, eu só estou demonstrando agora. E aí depois eu vou abrir e fechar chaves para delimitar o bloco do laço for. E eu vou escrever assim, ó, system out println. Vou escrever, deixa eu ver como que eu vou fazer. Vou colocar um texto. Não, um texto. Vou colocar assim, ó. Conteúdo da variável i concateno com o x só para representar o vezes, né? Aí concateno de novo com o conteúdo deixa eu ver como que eu vou fazer aqui. Peraí, que eu já até esqueci isso daqui. Era só um pouquinho, turma, aqui. Estava sendo gerado o vídeo, né? Bom, então eu vou fazer assim, ó. O conteúdo da variável i, aí eu concateno com um texto que é só o x. Vou colocar aqui a tabuada que eu quero, por exemplo, eu quero a tabuada do 5. Aí concateno, desculpa colocar igual. Também. E concateno com a multiplicação, que vai ser o conteúdo da variável i, multiplicado por 5. Aqui, eu vou fazer melhor, na verdade eu acabei até esquecendo aqui, ó, eu tenho essa variável número, então pera lá, deixa eu fazer diferente. Acabei me confundindo aqui. Vou mudar aqui. Então, x, aí concateno com o conteúdo da variável número, aí concateno de novo com o texto que vai ser o igual, e para finalizar, concateno com a multiplicação. O que vai ser multiplicado? O conteúdo da variável i
pelo conteúdo da variável número. No caso, a variável número vai ter aqui, ó, o valor, nesse exemplo, o valor 5, mas eu posso alterar conforme a minha conveniência. Turma, vocês lembram que eu tive que fazer 11 vezes system out println para poder fazer a tabuada do 0 ao 10 em relação ao 5? E Sim. nesse exemplo aqui, só do jeito que está aqui já resolve. Vamos testar? Fiquem tranquilos que eu não estou explicando nada ainda, eu só estou fazendo uma demonstração. Então, ó, salvando, vamos testar? Vou voltar lá no terminal. Vou recompilar esse código. E, novamente, testando. Executando. Olha lá o resultado. Então, eu fiz uma tabuada do 0 ao 10 em relação ao 5, utilizando muito menos linhas do que nós fizemos no exemplo anterior, né? No exemplo que só foi um exemplo didático. Agora, qual que é o grande lance da gente utilizar a estrutura de repetição? Eu fiz a tabuada do 0 ao 10, observem aqui, ó, esse i igual a 0. Isso aqui é uma variável. Essa variável i, uma variável de indexação, que eu estou iniciando com 0. E eu estou indo até onde? Até o 10. O 10. Então, isso me gera a tabuada do 0 ao 10. Mas se porventura eu quisesse a tabuada do 0 ao 100, bastaria, no lugar aqui do 10, colocar 100. Vamos testar? Ctrl S para salvar. Recompilando o nosso código. Executando novamente. Olha o resultado, turma. Olha que interessante. Fazendo uma pequena mudança, e essa pequena mudança não introduziu nenhuma linha, eu já consegui uma tabuada do 0 ao 100. Ah, mas se eu quisesse do 0 ao 1000? Alguém desconfia? 1000. Coloca i menor ou igual a 1000. Perfeito, ó. Sir, então essa variável i, ela seria a limitação até onde você quer que a tabuada vá. Ela é o início, onde que ela está iniciando. Então está iniciando no 0 e está terminando... Não. Desculpa, pode falar? Tá. Então, essa variável i... Não, era isso mesmo. É uma variável de referência. Ela está sendo uma referência de comparação. Aqui ela tá representando o quê? O início. Então, está iniciando em 0 e está indo até onde? Até no caso aqui, 100. Mas se eu quero uma tabuada que vá do 0 ao 1000, olha só, é só Pode lugar ser um aqui, zero. ó, colocar de 100 para 1000 e sem acrescentar nenhuma linha mais nesse código, nós conseguimos, vamos testar aqui, ó, recompilando e executando novamente. Olha o resultado, turminha. Uma tabuada, né, que no caso foi uma contagem, ó, até demora para chegar lá em cima, ó. Uma contagem que, nem vou subir, uma contagem que foi do 0 ao 1000. Então, vocês perceberam a importância, eu só estou justificando a importância de utilizar a estrutura de repetição. Eu percebo que no meu código existe um determinado trecho onde ocorrem várias repetições, então eu não vou repetir o código, eu simplesmente coloco aquele trecho que se repete dentro de uma estrutura de repetição. Então eu só demonstrei para vocês uma chamada de for. Pode perguntar? Mas não necessariamente tem que ser aí, né? O nome Da variável. Não maneira. precisa ser ir, tá? Eu só falei para vocês, turma, que eu só estou demonstrando, eu não estou explicando nada ainda. Eu sei que tem aluno que já está curioso, já está querendo entender, mas fiquem tranquilos que eu explico. Na próxima aula eu vou estar explicando direitinho tudo isso. Então, por enquanto, é só uma introdução, e nessa introdução eu estou demonstrando a importância de se utilizar estruturas de repetição. Professor, Sim? Pode perguntar. na variável i, tem diferença se colocar igual a 10, 100, em vez de menor, ou igual a 10, 100? Você falar na comparação, né? Sim.
Sim, tem diferença. Mas fica tranquilo que eu não estou explicando ainda, eu só estou fazendo uma demonstração. Tá? Até agora, eu não expliquei nada Professor, de estrutura de é, repetição. Eu só estou demonstrando a utilização. Sim? professor, qual é o momento certo, assim, que eu percebo que eu posso usar uma estrutura de repetição? Porque se eu começar a usar ela, vai ser algo desnecessário para mim, né? Eu ficar fazendo toda hora uma estrutura de repetição para um programinha que não vai. Perfeito. Joia, ótima pergunta. O momento certo de utilizar uma estrutura de repetição é quando eu percebo que no meu código existe algo que está sendo repetido muitas vezes. Se a gente voltar aqui, ó, eu vou tentar voltar. Deixa eu ver se eu consigo. Um monte de Ctrl Z aqui. Acho que não vai, não. Vai demorar muito. Se a gente voltar... Pronto. Ô, professor, um exemplo que a gente podia ter usado a estrutura de repetição é aquele do metros, na lista de atividade 2. Poderia sim. Lá poderia também. Turma, é assim, eu quero que vocês fiquem tranquilos em relação à estrutura de repetição, porque eu não expliquei nada até o momento. Eu só estou fazendo uma demonstração. Então, eu estou contextualizando o assunto. De que forma? Eu passei primeiro esse código aqui, onde eu falei assim, olha, se eu precisasse fazer uma tabuada do 0 ao 10 de um número qualquer. A princípio, dentro do que a gente aprendeu até agora, nós iríamos fazer algo parecido com o que eu estou mostrando aqui para vocês. Ok, resolvi o meu problema do 0 ao 10. Agora, se eu pensasse, olha, que eu quero a tabuada do 0 ao 100, ou do 0 ao 1000, ou extrapolando 1 milhão, 1 bilhão, observe que nós estamos fazendo a repetição de uma mesma linha. Então, eu tenho uma mesma linha de código, que no caso é esse system.out.println aqui, colocando como argumento em partes texto, em partes uma operação aritmética, uma multiplicação. E isso está sendo repetido, nesse exemplo aqui, 11 vezes, porque é do 0 ao 10. Ah, mas se fosse do 0 ao 100, eu iria repetir 101 vezes, do 0 ao 1000, 1001 vezes, eu seria repetir 1001 vezes a mesma linha de código. Então, respondendo à pergunta do colega, quando que a gente percebe que é necessário utilizar uma estrutura de repetição? Quando observa-se no nosso código que existe determinado trecho que está sendo repetido muitas vezes. Ao observar isso, opa, repetir o trecho de código, estrutura de repetição. Tá? Eu espero que tenha ficado clara a resposta em relação à pergunta que foi feita, né? O Caio quer perguntar alguma coisa, Caio? Sim, professor, só uma última pergunta. Dá para combinar estrutura de repetição com if? Com o quê? Estrutura de decisão? Dá para combinar estrutura de repetição com estrutura de decisão? Com certeza. Com certeza. Tá. Então eu poderia usar, por exemplo, aquela lá de calcular o IMC, né? Talvez. Poderia, sim. Entendi. Mas, É só isso. turma, calma. É só uma introdução, tá? Por Ok. enquanto eu não estou explicando quase nada. Eu só estou, assim, em termos técnicos de explicar como que é a estrutura do for, eu não entrei nisso ainda. Eu só estou explicando a importância da utilização de estruturas de decisão. Sempre que eu percebo no meu código que algo está sendo repetido muitas vezes, opa, pera lá, tem algo errado. Então, o que é necessário, o que seria interessante? Utilizar uma estrutura de repetição e colocar aquele trecho de código que está sendo repetido. Nesse meu exemplo aqui, eu tenho essas várias linhas, esses vários system.out.println sendo repetidos muitas vezes, sempre fazendo uma operação aritmética, uma multiplicação. Ah, então, como que eu resolvo isso? Colocando dentro de uma estrutura de repetição. Deixa eu ver se eu consigo voltar o código como estava antes. Então, aqui, ó, eu tenho 11... vou pegar um só. Aliás, eu vou apagar tudo isso aqui. Eu tenho 11 system.out.println e dentro dele, como argumento,
11 multiplicações. Então, eu percebi que o meu código ele está sendo muito repetido, ele está muito repetitivo. Ah, então eu vou pensar duas vezes. Estrutura de repetição. Então, eu vou novamente mostrar para vocês uma estrutura, mas eu não estou explicando nada ainda, só estou demonstrando, chamada de for. Então, eu coloco desse jeito, né, int i igual ao número que eu quero começar a fazer a repetição. Eu quero que a repetição comece a partir de onde? Ah, eu quero que comece a partir do 0. E aí, eu quero que ela vá até onde? Então, eu preciso fazer uma comparação. Ah, eu quero que ela vá até o 100, por exemplo. Então, essa variável i menor ou igual a 100. E depois existe uma coisa chamada de incremento, que eu vou explicar na próxima aula. A partir daí, eu finalizei a estrutura do for, né, que está dentro dos parênteses. Aí eu abro chaves para representar o bloco do laço for. E nesse bloco, turma, ao invés de colocar aquele monte de System.out.println, eu só vou colocar um. Apenas um System.out.println. E nesse System.out.println, lá no argumento dele, eu só vou ajustar o que eu quero que seja exibido na tela. Olha, eu quero que seja exibido primeiro o conteúdo da variável i, aí eu concateno com um texto, que é o vezes, o x, né, para representar a multiplicação. Aí eu concateno novamente com o conteúdo da variável número. Aí concateno mais uma vez com o texto, que é simplesmente o igual. E para finalizar, eu concateno com uma operação aritmética que, de fato, vai determinar o resultado da multiplicação, que é o valor armazenado na variável i multiplicado pela variável número. Então, só para vocês observarem que com um System.out.println, eu consigo resolver aquele problema da multiplicação do 0 ao 10, ou do 0 ao 100, ou do 0 ao 1000, ou, enfim, de onde eu quiser iniciar ou finalizar essa multiplicação, essa repetição, aliás, né, de valores que estão sendo multiplicados. Então, só estou justificando a importância da estrutura de repetição. Aí, turma, eu vou mostrar para vocês agora quais são as estruturas de repetição que o Java permite que nós utilizemos. Então, quando se fala em estrutura de repetição, o Java, ele tem duas. Na verdade, ele tem três. Tem uma chamada de for. Tem uma chamada de while. E o Java também tem uma estrutura de repetição chamada de do while. Só que essa do while eu não vou ensinar para vocês. Na verdade, assim, ela acaba sendo desnecessária. Tá? Utilizando for, utilizando while, a gente consegue obter o mesmo efeito do while. Mas, na verdade, sendo até mais objetivo, daria para usar só o for ou daria para utilizar só o while. Então, o fato é que o efeito obtido por um, a gente consegue obter pela outra estrutura de repetição. Então, só para finalizar a aula de hoje, eu vou colocar como que é essa estrutura, como que eu consigo utilizar tanto o for quanto o while. Então, para utilizar a estrutura de repetição for, eu vou escrever for, abrir e fechar parênteses. Dentro do parênteses, primeiro eu vou ter que criar uma variável. Ou criar, ou... na verdade, essa variável pode ser criada fora do laço for. Mas, tradicionalmente, a gente cria aqui dentro. Então, variável. Então, nós vamos criar uma variável e já atribuir um valor a essa variável. Depois, ponto e vírgula. O ponto e vírgula, turma, ele é separador. Aí, depois do ponto e vírgula, vai ter o quê? Um teste lógico.
exatamente igual àqueles que a gente já aprendeu, que a gente vem utilizando lá no if. Aí depois, o ponto e vírgula, que ele é um separador também, vem uma coisa chamada de incremento. Então, sempre que eu for utilizar o laço for, eu vou pensar, eu vou até mudar essa variável aqui por um outro nome que também é dado, que é inicialização, ou variável de inicialização. Então, para a gente utilizar o laço for, sempre nós temos que pensar que dentro do parênteses do for, nós vamos ter uma inicialização, ponto e vírgula, um teste. Então, o ponto e vírgula, ele separa a variável de inicialização da expressão de teste, e o novo ponto e vírgula, ele separa o teste lógico de uma coisa chamada de incremento. E o while? O while, para usar o while, é algo parecido. Na verdade, na prática, seria a mesma coisa disposta de forma diferente. Só que um detalhe, dentro do parênteses do while, o que vem é apenas o teste. Agora, o while, ele tem uma inicialização? Tem, turminha. Essa inicialização, normalmente, ela é feita antes. Então, antes de eu utilizar o laço while, a gente faz uma inicialização. E esse incremento aqui, ele também existe dentro do while? Existe. Normalmente é assim. Então, o while abre e fecha chaves para delimitar o bloco do while. E dentro do bloco do while é que vai ter o incremento. Então, para vocês observarem que a estrutura do laço for, ela tem uma expressão de inicialização, uma variável de inicialização, um teste e um incremento. Só que a disposição é sempre dentro dos parênteses. E o while, é claro que o while ele tem muito mais flexibilidade do que eu estou mostrando agora. Eu só estou mostrando uma forma tradicional de utilização. E nessa forma tradicional de utilizar o while, é necessário que haja uma inicialização. Só que essa inicialização ela é feita antes de utilizar o while. A estrutura de decisão, de repetição, aliás, né, que é o while. O while ele tem o teste, e esse teste, da mesma forma que o for, fica dentro do parênteses. E o while também vai ter um incremento. Eu coloquei incremento, também eu errei aqui, tá? É incremento. Eu tô vendo que tem alguma coisa estranha, eu não havia me dado conta. Incremento. E o while também vai ter um incremento, só que esse incremento, normalmente, é colocado dentro dele. Então, essa é a forma tradicional de utilizar o while, embora existam outras possibilidades que, com o tempo, eu vou estar falando dessas outras possibilidades. Outra coisa importante para vocês saberem é que o nome estrutura de repetição também tem um sinônimo que é laço, ou laços. Então, é muito comum a gente falar estrutura de repetição ou laço. Então, laço for, laço while, ou estrutura de repetição for, while. Então, é a mesma coisa. Outro nome comum também, que a gente ouve por aí, é loop. Loop de repetição, né? Então, a gente tem loop que está se repetindo. Então, são nomes comuns. Bom, eu vou parar essa aula de hoje por aqui. Já são 4h30. Eu só queria fazer uma introdução às estruturas de repetição para que amanhã, de fato, eu possa explicar, assim, aí na aula de amanhã eu vou estar explicando detalhadamente, né, toda a estrutura do for. Aí eu vou estar passando alguns exemplos para vocês fazerem. Depois eu explico o while, aí eu entro com exercícios. Inclusive, aqui já veio até a mensagem aqui de que falta 10 minutos, né, para finalizar o tempo do Zoom. Galera, então eu vou parar a gravação agora, e aí, caso alguém queira perguntar alguma coisa, vai ter total liberdade, sinta-se à vontade, né? Então, deixa eu só encerrar aqui a gravação. Então, ó,